Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 202º dia de devocional. E hoje eu quero ler o Salmo de número 90 com vocês, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: Retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os humanos. Estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer. Pela manhã, germina e brota. À tarde, murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti, pusestes as nossas iniquidades. Os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu quero ler só até aqui, o Salmo ainda vai até o versículo 17, mas eu gostaria de ler só até aqui esse texto. E aqui fala algo. Falam coisas tremendas, obviamente. Eu quero, no futuro, voltar com vocês aqui nesse salmo. E vou voltar muitas vezes, com certeza. Mas esse salmo, e nós já falamos sobre ele aqui, mas nos versículos seguintes, né, onde Moisés, esse salmo é o salmo de Moisés, é onde Moisés vai dizer: ensina-nos, o Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E eu tô lendo esse texto porque me veio ao coração um vídeo que eu vi há um tempo atrás. É um vídeo que me pega muito. É um vídeo de um homem que ele tá sentado na varanda, triste, usando seu chapéuzinho e com um rolo de fio na mão. E uma espécie de arame ali, né? E a esposa dele tava filmando e ela sai pra fora. Tipo, tô procurando meu marido. E ela sai pra fora e encontra o marido lá. E ele tá cabisbaixo, olhando pra esse rolo de fio. E aí ela: o que você tá fazendo aqui fora? Por que você tá chorando? E aí ele fala assim, ele não olha pra ela, mas ele continua olhando pro rolo de fio. E aí ele fala assim: você sabe quantos anos eu tenho isso aqui? Eu tenho isso aqui por 50 anos. Eu comprei quando eu encerrei o meu curso de elétrica. Eu era um adolescente ainda. E esse rolo de fio me acompanhou por toda a minha vida. E agora, olhando para ele tá quase no fim. É como se cada vez que eu usasse ele, um pedaço da minha vida fosse junto. E agora eu tenho tão pouco. A mulher, ela fala assim: deixa disso, rapaz. Eu achei que você estava aqui fora porque você estava assistindo o jogo e seu time perdeu. E você tá aí falando de fio. Vai para dentro, sai do frio aqui, do vento. Vai tomar uma cerveja, vai fazer alguma coisa. Tá tarde. E ela entra. Mas antes dela entrar, ele fala: esquece que eu tava falando. E, e fica calado, né? E todos os homens nos comentários entenderam o que aquele homem estava querendo dizer. E muitas mulheres também entenderam. Mas obviamente a mulher do vídeo, que era a esposa dele, que deveria entender de fato, não entendeu a mensagem. Os homens, eles carregam sim muitas coisas e não se abrem de maneira tão fácil. E até para nós homens é muito difícil processar as coisas às vezes. Mas o que eu quero dizer aqui é a respeito daquele homem e da reflexão que ele estava tendo.
Ele estava ali olhando para aquele fio porque ele entendia que ele trabalhou a vida dele inteira. E a vida dele estava no fim agora. Talvez ele estivesse refletindo em quanto tempo ele gastou. Talvez ele estivesse refletindo em quanto tempo ele desperdiçou. É difícil entender o contexto. Mas, obviamente, aquele homem estava pensando na brevidade da vida. Ele estava pensando no tempo que lhe restava. Ele estava num momento de reflexão onde ele com certeza estava pensando em todo o sofrimento, toda a dureza da vida. E aonde ele tinha chegado. Que não era longe. Talvez ele estivesse sentindo saudade dos tempos que se foram. Talvez ele estivesse lembrando das coisas boas que passaram. Talvez ele só estivesse refletindo que restava pouco e o que fazer daquele pouco. Ou talvez em algum momento ele pensou, pô, acho que eu vou ter que comprar mais um rolo. Mas claramente ele estava ele estava com o coração pesado, ele estava chateado. E lendo esse texto a gente vê que nós somos como uma correnteza, a gente é como um sonho, a gente é como uma relva. Imagina a nossa vida como um sonho breve ali, a gente dorme, sonha e acorda. E, nossa, acabou o sonho. A gente é como uma relva, essa relva é uma relva, uma relva que cresce ali nas regiões de Israel, ali, desérticas, né? Que ela nasce de madrugada. Uma relvinha fresquinha ali, né? Mas quando vem o sol do deserto, né? O sol do meio-dia do deserto ali, ela seca rapidamente, murcha. Ou seja, dura poucas horas. Eu fico pensando em como a vida passa rápido e se você parar para pensar se você colocar em verões, por exemplo, né? Quantos verões você tem com seus filhos, por exemplo? Quanto tempo vai durar a infância deles? Quantos verões vão durar a infância deles? Quanto tempo vai durar que eles sejam bebezinhos, totalmente dependentes de você? Quanto tempo vai durar suas adolescências ali? Quanto tempo você tem? Isso olhando para as crianças. Quando você olha para os nossos pais, por exemplo, quanto tempo ainda nos resta? Quanto tempo eles ainda têm? Quanto tempo talvez eu ainda tenha para estar com eles? Para consertar as coisas, para fazer direito. Para os pais, quanto tempo eu ainda tenho com os meus filhos dentro de casa? Às vezes a gente pode pensar, não vejo a hora desse povo sair daqui, mas depois vai ficar o silêncio na casa. Depois vai ficar o lugar organizado. Depois vai ficar um lugar vazio. Sabe, eu não sei porquê, mas eu nunca quis carregar no meu coração o peso de outras pessoas, assim, no sentido de erros, sabe? Coisas que fizeram mal pra mim, enfim, eu sempre tentei ser leve nesse quesito, porque eu acredito que não faz bem e não muda nada. Então eu sempre tento ser desapegado com aquilo que acontece de ruim na minha vida, sabe? Eu sempre tento deixa pra lá. E às vezes esse deixa pra lá te ajuda a focar naquilo que é importante. Perdoar, liberar perdão, pedir perdão. Eu acho que com o tempo a gente abraça pouco.
eu acho que com o tempo a gente valoriza pouco. Porque dinheiro vem e vai, as coisas vêm e vão. Mas as pessoas, elas são insubstituíveis. Você é insubstituível. E aí é onde entra essa questão, sabe, da... Será que fizemos o suficiente? Será que nos esforçamos o suficiente? Será que estamos fazendo o suficiente? Porque hoje tem muito disso, né, de você fazer quando fazem de volta. A chamada reciprocidade. Mas não é bíblica. Não é de Deus. A reciprocidade, né, só amar quem ama de volta, né? Ela não é bíblica, porque Jesus disse: "Um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E me entreguei por vocês." Quando ele fala dos inimigos, ele fala: abençoe e ore pelos seus inimigos e ame a eles. E ele vai falar que o mundo nos odeia, porque odiou primeiro o mestre. Então o cristão, ele tem uma vida muito louca porque ele prefere perder do que ganhar. No sentido humano da coisa. Eu prefiro sair como bobo. Eu prefiro dar o outro lado da face. Eu prefiro deixar pra lá e tocar minha vida e a minha família e abençoar as pessoas. Porque eu acredito no justo juízo. Eu acredito que a vida um dia cobra. Eu acredito que um dia as coisas vão se ajeitar no seu lugar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tem vontade melhor que essa. Então, quando eu coloco nessa perspectiva, eu entendo que a minha vida é muito curta para perder tempo com esse tipo de coisa. Sabe? Amargura no coração, falta de perdão, brigas, discussões. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi discussões. Eu nunca gostei disso. Sabe? Eu acho que é a coisa mais sem sentido você brigar com quem você ama. Assim, por mais que você discorde, talvez, ali, mas levar isso adiante é a maior bobagem. Então, faz essa conta hoje. Quanto tempo eu ainda tenho? Eu sei que a gente não sabe o amanhã. Nós sabemos disso. Mas num contexto geral, vai. Quanto tempo ainda nos resta? Quanto tempo as pessoas ao seu redor ainda têm? Porque tudo se resume a tempo. Tudo se resume a tempo. E o nosso tempo, de acordo com a palavra, é muito curto. O nosso tempo é muito curto. Então, que o Espírito Santo te dê sabedoria e graça para que você possa ver além daquilo que está te prendendo e te fazendo perder tempo. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.